pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. E a gente já começa. Só dar uma verificada aqui, um minutinho só, pessoal. Alô, som, testando. 1, 2. Alô, som. Prontinho. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Som ok? Tá ok, né? Tá jóia. Boa noite a todos, pessoal. Muita paz. Todos que estão aí no Facebook com a gente, tá? Um grande abraço. Eu não vou me estender, cumprimentar cada um individualmente, senão a gente já vai perder mais tempo, né? Já estou atrasado aqui. Então já dou um oi coletivo aí, tá bom? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus pelo dom da vida, pela oportunidade de mais uma semana que já está terminando, oportunidades maravilhosas que tivemos e que estamos tendo ainda hoje. E que neste momento de estudo, Senhor Jesus, nós possamos assimilar mais luz, mais conhecimento, possamos expandir a nossa alma, expandir as nossas energias, a nossa consciência e preenchermos-nos de paz que todos necessitamos. Abençoa os sofredores, os necessitados e também todos aqueles que nos auxiliam durante todos os instantes da nossa vida. Nosso Espírito protetor e todos aqueles que velam por este trabalho, com tanto carinho, com tanto desvelo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, que assim seja. Então vamos começar. Vamos continuar então, né, com o capítulo 19 do livro De Volta ao Passado, da médium Célia Xavier de Camargo, espírito César Augusto Meleiro. Se vocês se recordarem, no capítulo 19, a história de Lígia, né? Aquela moça, né, que saiu da cidadezinha, foi para a cidade grande, aí conheceu um rapaz, acabou engravidando, né? E voltou para a casa dos pais. Teve a criança, o Júlio, né? Mas sentia muita saudade do namorado, do Alberto, né? E achava que não conseguiria ficar ali na cidadezinha junto com a família, cuidando do filho, né? Nós não sabemos exatamente o que passou pela mente dela, mas ela não se sentia nessa condição. Então, o que ela fez? Ela deixou uma carta, né? Ela deixou uma carta explicando tudo o que ela estava sentindo, tal, as necessidades dela, e saiu de casa novamente. Voltou para a capital. Procurou os velhos amigos, esperando reencontrar Alberto. Tudo estava diferente. Não os viu no ponto de encontro costumeiro. Perguntou por Alberto ao garçom, que a reconheceu. O rapaz a fitou, penalizado. Alberto se foi, garota. Está em outra. Né? Alberto se foi, está em outra. Como assim? Perguntou ela, né? Onde é que você se meteu por tanto tempo? Disse o garçom, né? Alberto morreu por overdose há 4 meses, né? De ação, né? Para ela e para ele, né? A situação dele, que nós já havíamos conhecido a situação do Alberto, né? Que era estudante de medicina, tal, e que morreu por causa das drogas, né? Cada um já tinha falado a respeito da sua vida, e tal. Foi esse lance aqui, então, né? Foi esse momento aqui, né? A Lígia procurou, procurou por ele e teve essa notícia trágica aí que ele havia morrido por overdose, né? Mentira! Diga que é mentira! Gritou estarrecida.
Lamento, garota, é verdade, não há nada que se possa fazer quanto a isso. Vejo que essa notícia foi demais para você. Venha, sente-se. Vou trazer-lhe uma bebida. Cambaleando, como se tivesse sido atingida por um golpe fatal, Lígia deixou a lanchonete sem esperar a volta do garçom. Desde esse dia, afundou-se cada vez mais na degradação e no vício, por desespero e solidão, entregando-se a uma vida dissoluta em que nada mais lhe importava. Então foi um golpe duro para ela, né? Foi um golpe duro para ela, porque ela deixou o filho dela, deixou a família dela, em função do rapaz, na expectativa de retomar as amizades, retomar o convívio com o Alberto, né, que ela já gostava muito e tal. E aí chega lá, ela tem essa notícia. Né? E olha que interessante que ela, a partir desse dia, ela afundou-se cada vez mais na degradação e no vício, por desespero e solidão, né, entregando-se a uma vida dissoluta. A gente aprende no livro No Mundo Maior, que a nossa mente, a gente pode dizer assim, ela se compõe de 3 níveis. Tá? A gente aprende que a nossa mente é como se fosse um prédio de 3 andares. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Nós temos lá no terceiro andar o castelo das noções superiores, onde ficam todos os ideais mais profundos, mais nobres da criatura. Tá? Então nós temos o castelo das noções superiores, nós temos, né, ele nem chegou a saber que teve um filho, exatamente, Tânia, que ele morreu sem saber. Na verdade, ele sabia que ela estava grávida, né? Ele sabia, não, na verdade ele não sabia, desculpa, é verdade. Ela não contou para ele porque ela ficou com medo que ele pedisse que ela tirasse, né? Foi isso que aconteceu, né? Então é verdade, ele nem sabia que tinha um filho, tá? Isso mesmo, bem lembrado, né? Foi saber lá no plano espiritual, né? Então nós temos lá no terceiro andar, no local mais alto do nosso ser, nós temos o castelo das noções superiores, tá? Onde fica tudo que nós temos de mais elevado. Ok? No segundo andar, nós temos o consciente, nós temos as conquistas atuais, nós temos as coisas do dia a dia, né, as preocupações materiais, as preocupações do mundo aqui. O primeiro nós temos o ideal, né, toda a busca mística, transcendente, religiosa, né, tudo o que é de mais elevado na humanidade, nós temos no superconsciente, aqui no lobo frontal. Por isso que nós temos que estimular a ação do lobo frontal ou pré-frontal, né, através da meditação, da oração, né, cultivo do amor, da caridade, do autoconhecimento. Então nós vamos estimulando a atividade superconsciente. Tá? O consciente é o córtex motor, que ajuda a operacionalizar os impulsos nobres que nós temos. Então primeiro nós temos aqueles impulsos nobres, aí nós vamos operacionalizar através do segundo andar, que é o consciente. A gente vai planejar, analisar, né, repetir, discernir, e a razão. Né? E aí nós temos no primeiro nível, lá no primeiro andar, nós temos o inconsciente. Tudo aquilo que foi fixado no passado evolutivo. Os instintos, né? Os hábitos que nós fixamos. Tá? Então, veja bem, o que aconteceu com ela? Ela despencou, ela já não tinha um superconsciente muito ativo. Ela já não tinha muito essa busca religiosa, essa busca enobrecida. Ela tinha alguns relampejos aí, né?
mas ela não tinha nada assim que segurasse muito ela lá no terceiro andar, na região mais nobre. Ela estava mais preocupada ali com o segundo andar. Ela queria ser modelo, queria ser famosa, bonita, né? Aí encontrou os rapazes lá, encontrou o Alberto, encontrou, tá? Ela estava preocupada, aquela preocupação mais material, mais horizontal, tá? Quando ela recebeu esse baque, ela pegou ela desprevenida. Ela não tinha o suporte lá das noções superiores. Aí ela foi atingida até mesmo ali naquelas buscas imediatas dela, no segundo andar. O que aconteceu? Ela caiu, ela despencou para o primeiro andar. Tá? É uma queda espiritual, né? Ela despencou para o passado evolutivo, para a manifestação dos instintos. Por isso que a vida dela, é, ela se afundou cada vez mais na degradação e no vício. Tá? Por isso que aconteceu. Ela despencou por falta de suporte, tanto no segundo nível quanto lá no terceiro nível, no castelo das noções superiores. Tá, pessoal? Por isso é que nós temos que fazer o caminho contrário, né? Nós temos que diminuir a intensidade do passado em nós, dos instintos, embora os instintos não deixem de existir, eles sempre vão existir, mas nós vamos aprendendo inclusive a mudar a natureza dos instintos. É o que o livro dos Espíritos nos ensina, né? O instinto não é necessariamente ruim, mas nós temos que mudar o tipo de instinto. Tá? Por exemplo, hoje para nós, só para a gente finalizar o raciocínio aqui, hoje para nós o Evangelho, ele está lá no superconsciente para nós, né? O Evangelho está lá no superconsciente. É um ideal a ser alcançado, né? É um ideal de enobrecimento para a gente. Agir conforme o Evangelho nos fala, não é, pessoal? Não é? Então a gente diante desse ideal do Evangelho, de Jesus, lá no superconsciente para a gente, o que a gente faz? A gente desce ali no consciente e tenta repetir, tenta fixar, tenta, através de cada ensaio e erro ali, a gente vai tentando fixar o aprendizado, ok? No futuro, oxalá, Deus o queira, né? No futuro, o Evangelho vai estar fixado no primeiro andar. Vai estar fixado na zona dos instintos, como um hábito adquirido. É como se fosse uma linha de produção, né? Então você passa por uma etapa, depois pela outra, né? Então aquilo que para nós ainda está muito no nível superconsciente, aquilo nós vamos exercitando no nível consciente e depois vamos fixando nos arquivos da nossa individualidade. Hoje, o que nós temos lá nos arquivos da individualidade? O que nós temos nos arquivos lá do inconsciente? Nós temos um monte de tranqueira que a gente aprontou nas existências passadas. A gente tem conceitos equivocados, hábitos infelizes, que a gente faz muito facilmente. Eles estão programados no nosso inconsciente. Tem pessoas que falam, Alexandre, por que eu lembro tão facilmente das coisas negativas e eu não lembro das coisas boas que eu vivi nessa vida mesmo? Fala, porque nós temos, a Joana de Anjos fala que nós temos um atavismo dentro de nós, a valorizarmos mais as coisas negativas. Esse hábito que nós criamos, porque isso era o mais comum para nós no passado, né? O bem, para nós hoje, é novidade. Então nós não temos muitos registros do bem. Nós temos que criar registros bons também, né? Hoje, para nós, o bem é uma coisa superconsciente, né? Isso é um objetivo, uma meta a ser alcançada. Mas aí nós vamos repetindo, vamos usando os recursos que temos, tal, e vamos fixando na zona dos instintos. Aí nós vamos fazer o bem por instinto.
Vamos ser generosos, amorosos, ternos, por instinto, não é nem preciso pensar. Vai virar automático em nós, né? Vai demorar um pouco, né? Mas nós temos que começar o quanto antes, né, pessoal? Ok? Quanto mais cedo começarmos a ter esses registros, mais cedo nós vamos fixando na zona dos instintos, né? A Patrícia está colocando, então, necessariamente, quando caímos, é porque caímos para o inconsciente. Não pode ser só a falta do superconsciente. Não, é uma queda mesmo, Patrícia. É uma queda mesmo, tá? Quem piora está caindo, né? Assim como quem melhora está subindo. Tá? Nós temos que fazer a subida. Toda melhora é uma subida. E toda subida exige esforço. E a subida é o lidarmos bem com o ego ou o consciente, ajustarmos o consciente e ativarmos mais o superconsciente. No final das contas, o que precisa? Precisa uma atividade superconsciente comandando o consciente e o inconsciente. É isso que a gente precisa fazer. Significa a gente ter princípios nobres e sabermos executar na prática esses princípios. Não sermos apenas sonhadores. Pessoas que idealizam, têm ideias, cada dia tem 100 ideias novas, mas não coloca nenhuma delas em prática. O equilíbrio exige que nós tenhamos uma atividade superconsciente, só que nós saibamos também descer de forma coerente e arregaçar as mangas. Tá, como é que eu vou fazer para operacionalizar esses ideais que eu tenho? É para amar ao próximo? Como é que eu faço para exercitar então o amor ao próximo? É distribuir comida, é aprender a ser médium, é aplicar passe, é cuidar da família. O que eu tenho que fazer para operacionalizar o amor ao próximo? Ok? Aí esse exercício consciente vai gerando fixações no inconsciente, vai gerando o aprendizado e a fixação no inconsciente. Tá? E aí daqui a pouco a gente está fazendo por automatismo, vai virando experiência adquirida. Tá? Quem deve comandar esse conjunto todo é o superconsciente. Tá? Agora, nós precisamos dos três. Não dá para você negar as atividades do instinto. Eles são importantes. Nós precisamos dos instintos ainda. Nós precisamos, não dá para negar o ego também. Tem gente que fala em egocídio. Humberto Roden, por exemplo, ele falava em egocídio. Nós não podemos fazer egocídio. Nós podemos ajustar o ego, porque o ego é muito importante. O ego, ele faz a ponte entre o interior e o exterior. Quem faz essa conexão com o mundo de fora é o ego. Eu estou usando o ego aqui agora. Né? Então eu não posso negar o ego. Tem muita gente, por exemplo, que começa a ativar o superconsciente e entrar numa vida mística, numa vida religiosa, transcendente, só que começa a negar os dois de baixo. Aí só quer se isolar do mundo, só quer negar o corpo, aí também a Joana fala que se torna um perigo, se torna um risco, né? Para o nosso equilíbrio. Tá? Então seria na verdade a gente aprender a usar esses três recursos aí, tá, Patrícia? Só que quem dirige é o superconsciente. Tá? Então Jesus, só fazendo uma ponte, Jesus estava certo quando ele falava assim, ninguém serve a dois senhores, a Deus ou a Mamon. Tá? Então nós vamos servir a um Senhor só. O Senhor é o Deus em nós, é o superconsciente, é o self. Né? Nós vamos servir a um Senhor, mas nós vamos também usar o outro. Né? Quem vai estar guiando é apenas um Senhor, é o Deus em nós. Né? Agora, nós vamos usar os outros também, né? O consciente e o inconsciente. Tá? Então, aqui, a Lígia, ela despencou. Né? Eu só usei esse exemplo no mundo maior, essa parte mais teórica aí,
para a gente poder trazer para a gente. Porque todo dia, ou nós estamos subindo, ou nós estamos descendo. E o problema não é apenas subir ou descer, o problema é nós começarmos a nos fixar demasiadamente em um só deles. Se a gente se fixar demasiadamente em um só deles, ou no terceiro andar, a gente corre o risco de ficar fanático. Ou no segundo andar, a gente corre o risco de ficar superficial, apenas correndo atrás das coisas do mundo, apenas correndo atrás do dinheiro, ou da beleza, ou do poder, ou do controle, e não nos realizarmos também. Né? Ou nos fixarmos demasiadamente na zona dos instintos. Tem muitas pessoas que elegem um tipo de vida que é a fixação na zona dos instintos, no primeiro andar. Para cada um deles, a fixação demasiada vai causar inúmeros inconvenientes. Né? Então nós temos que transitar nesses três com harmonia, né? De modo que a gente possa usar de cada um deles com equilíbrio. Né? Certo? Então é uma coisa que serve para todos nós. Né? Então continuando aqui, né? Então ela se afundou, né, na degradação e no vício e tal. Considerando-se sem opções para manter o vício, passou a dedicar-se à prostituição. Estão vendo? As quedas, né? As quedas vão ocorrendo, né? As várias quedas aí. Uma vai puxando a outra e assim a pessoa vai se degradando, né? Assim também as subidas, cada passo, cada conquista que a gente dá para melhor é degrau para a próxima subida. Assim como uma queda acaba induzindo a uma outra queda, uma subida acaba induzindo a uma nova subida também. A gente só precisa mudar o rumo das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? Tomar consciência do que está ocorrendo e começar a mudar o rumo dos acontecimentos. Né? A pessoa quando chega no centro espírita, muitas vezes está em queda, queda moral, queda física, queda emocional, mental, espiritual, né? E aí vai havendo como que uma reorganização, né? Através do passe, da prece, da palestra, da leitura, da meditação, da caridade, da desobsessão. Aí vai como se reorganizando e começa a subir, começa a acreditar de novo os ideais começam a surgir. A pessoa estava tão descrente da vida, descrente de tudo, da família, do trabalho, né? Aí de repente ela começa a ver o sentido de novo para isso. Ela começa a entender a vida de uma outra forma. Então vai fortalecendo as noções superiores dela. Começa a ativar lá o superconsciente. Né? E aí essa luzinha que vai chamando a plantinha, né? É como se fosse a luz que vai chamando a plantinha para subir, né? Então o superconsciente é aquele sol ali que vai chamando a subida. Aí a pessoa começa já a não se entregar mais ao vício, vai parando de beber, começa a ver motivo para parar de beber, aí começa a voltar a trabalhar, aí começa a organizar a família de novo, e assim vai, né? Vai se melhorando, né? A Lisandra está colocando, fazer o bem e o certo é como aprender um novo conceito, tem que treinar o cérebro. Exatamente, é um treino em todos os sentidos, né? Inclusive cerebral, até o cérebro, né? E cada vez mais os estudos vão demonstrando isso, né? Os especialistas aí na parte neurológica, na parte cerebral, vão associando a saúde a determinadas áreas, né? A vontade, por exemplo, tem estudos recentes aí demonstrando que a vontade é exercício do pré-frontal aqui, do lobo frontal. É tudo que a gente está falando, tudo que o Aulus falou para o André Luiz lá,
tá sendo descoberto cientificamente hoje, né? Então, o fortalecimento da vontade. Quando nós fortalecemos aqui o pré-frontal, através da oração, da meditação, tal, aí começa a fortalecer a vontade da pessoa, de mudar de vida. É muito interessante o que está ocorrendo hoje. Tá? Tá? Então vamos lá, né? É, deixa eu ver. Então ela começou a se entregar à prostituição, né, para manter o vício. Então são aquelas quedas, né, que estão indo para o fundo do poço, né, pessoal? Pensava no filho, como estaria ele? Nunca mais teve notícias. O resto da história já conhecemos. Alberto, ao nosso lado, soluçava convulsivamente. De grande parte dos fatos, ele só ficou sabendo naquele momento. Né? Você vê que coisa. Então, só no plano espiritual, depois disso tudo, que ele ficou sabendo boa parte dos fatos. Né? E a gente vê também a generosidade dos bons espíritos, a gente vê também a generosidade, né? Que só vão dando certas informações à medida que ele vai estando pronto para receber. Olha o carinho dos espíritos amigos, que é um carinho que eles têm conosco também. Né? Que só vão nos dando as informações que são importantes para nós na hora certa. O Alberto já estava no plano espiritual lá há um bom tempo. E só agora ele teve essa informação, porque agora ele estava mais preparado. Estava fazendo um curso de autoconhecimento, de melhoria interior, tal, que é esse curso que agora está na sua parte prática, né? Só que a parte prática ali é vivencial mesmo, né? É diferente às vezes até da nossa parte prática aqui na Terra, né? Ali o negócio é rever mesmo, né, dificuldades da última existência, né? A Patrícia colocou aqui. E a vontade é o carro-chefe nisso tudo, exatamente, Patrícia. Se a gente pegar lá o livro Pensamento e Vida, tem um capítulo logo no começo, tem um capítulo chamado A Vontade, que Emmanuel, através do Chico Xavier, ele fala de forma magistral a respeito da vontade. Vale a pena pegar esse capítulo aí, né? Que é num trem, vamos dizer assim, os vários departamentos da nossa vida, criatividade, discernimento, memória, tal, tal, tal. É como se fossem os vagões. E a locomotiva ali é a vontade. Aí o Emmanuel fala assim, olha, numa estrutura hierárquica, departamento de uma empresa, vamos dizer assim, uma administração, você tem vários departamentos. Cada departamento é uma função ali da nossa mente, vamos dizer assim. E o chefão ali é a vontade. Quem comanda isso, o chefe ali desses departamentos aí é a vontade. Só para a gente ver a importância, né? Aí, Elisander, como tudo que vamos aprender, se não houver interesse, não há aprendizado. É verdade. Né? É isso mesmo. Temos que investir. Em tudo que a gente faz, a gente precisa investir. Nós temos que estar vivos ali. Até a Joana fala que tudo que nós formos fazer, para que se fixe, para que as emoções se fixem, nós precisamos viver aquilo intensamente. Não adianta, por exemplo, a gente fazer esse estudo aqui, mexendo no celular, conversando com não sei quem, ou, né, abrindo outras páginas aqui. Não adianta, pessoal. Nós temos que... Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos nos envolver intensamente. Temos que nos envolver com a espiritualidade aqui, com o conhecimento do livro. Inclusive tem em formato virtual esse livro, né? Com os comentários de um, de outro. Nós temos que nos envolver mesmo. Quem não se envolve, não se desenvolve, diz o dito popular, né? Quem não se envolve, não se desenvolve. Nós temos que aprender a estarmos presentes em tudo que fizermos. Porque senão, às vezes, a pessoa fala assim, eu estou com problema de memória. Porque tudo que eu faço eu não lembro. Mas peraí. Às vezes a pessoa vai ler um livro e ela está só com o livro aberto, às vezes o livro está de ponta cabeça.
Porque a pessoa está pensando em não sei o quê. E acha que está lendo o livro ainda. Aí não vai guardar mesmo nada. Estou brincando, né, pessoal? Mas, às vezes é assim, a pessoa está lendo, mas fica pensando em outras coisas. Não adianta, né? Então, a gente está participando da palestra, né? Mas está lá mais dormindo do que participando. Aí não lembra, se alguém perguntar. Aí a pessoa acha que ela está com problema de memória. Não está com problema de memória, está com problema de atenção, né? Não é de memória, né? Então, e para nós estarmos atentos, nós temos que estar presentes, né? Senão nós ficamos desconectados, espírito, corpo, ficam sempre desconectados, né? Nós temos que aprender a estarmos mais conectados, espírito, corpo, né? Se eu vou comer, deixa eu viver esse momento aqui. Eu não posso ficar comendo e pensando o que eu tenho que fazer e não sei o que. Não, vamos comer, vamos sentir, né? Vamos apreciar esse momento, né? Vamos conversar, vamos olhar nos olhos, vamos nos envolver com a conversa, né? Senão a gente está sempre com aquele ar distante, desconectado. Isso faz muito mal para a gente, né? Né? Então vamos lá, né? Aí o Alberto, né? Ele ficou sabendo dessas coisas só naquele momento, né? Meu Deus, ignorava de onde Lígia viera, onde morava e o que esperava e que esperava um filho meu. Mas a nossa era uma ligação fortuita, pelo menos para mim. Você vê? Então, para ele, para ela foi muito importante, né? Ela veio de um universo diferente, ela veio de uma cidade pequena, uma situação precária e tal. Encontrou nele uma pessoa diferente, que ela se apegou muito e tal. E para ela foi muito importante, até pela questão do filho também, né? Mas foi mais importante do que para ele. Para ele foi apenas uma ligação fortuita. Ele não via ela do mesmo jeito que ela estava vendo ele. E aí também a gente tem que tomar cuidado, né? E fazer uma reflexão também. O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que chama lesões afetivas, né? Vocês já devem conhecer essa mensagem, lesões afetivas. E fala da responsabilidade de criarmos expectativas nos outros, cuidado o que você fala para as pessoas, as promessas que faz. Cuidado em criar a intimidade, né, de uma forma indevida, precipitada. Isso é muito importante a gente tomar cuidado, né? Porque depois muitas vezes acabam existindo lesões afetivas, né? Lesões afetivas, né? Que acabam criando problemas no modo da pessoa entender o amor, no modo dela vivenciar o amor, porque geram lesões mesmo no campo afetivo. A pessoa muitas vezes depois começa a desacreditar do amor, quem foi lesado, né? E ninguém entra num relacionamento e sai assim ileso, porque essa parte afetiva é muito séria, muito importante. Hoje em dia a gente vê um certo descaso, né? Que na verdade sempre existiu também, mas hoje parece que mais acentuadamente um certo descaso, né? Uma certa banalização dessa questão afetiva, né? É os beijos para cá, para lá, ou as transas para cá e para lá. Só que tudo tem um custo, tudo tem um preço, né? Nada será de graça, assim. Às vezes você entra em contato com alguém, uma intimidade até sexual, tal, você está entrando na vibração da pessoa, você está entrando no universo da pessoa, você está entrando até nas influências da pessoa. E ela está entrando também no seu universo, nas suas influências, na sua energia, e às vezes até de uma forma indevida. Imagina se você faz isso de um modo fortuito, um sexo casual, ou você faz isso de uma forma, né? É muito difícil isso. Então, todo respeito, né? A gente vê os espíritos sempre falando que na questão sexual, por exemplo, sempre associada à responsabilidade,
né? Sexo é respeito. Tem que estar associado, o exercício das forças sexuais precisam ser acompanhados de respeito, responsabilidade, né? Porque são forças criativas, forças criadoras, geram vínculos, geram laços muito importantes, né? Então nós temos que tomar esses cuidados. Aqui o Alberto dava a entender que ele não, né, o relacionamento com ela foi uma coisa que para ele não teve um peso, pelo menos na época, né? Agora ele está vendo de uma outra forma, né? Mas a gente não pode brincar com os sentimentos de ninguém, né? A gente não pode tratar como uma coisa de menos importância, né? É, senão a gente corre risco de se enovelar em vibrações, em ligações com um, com o outro, com o outro, com o outro, né? Se enovelar em vibrações que podem nos desequilibrar muito, né? Então ele considerava agora, né? Poxa, mas a minha ligação com ela era algo fortuito, né? Sem maior, pelo menos sem maior responsabilidade ou sem maior profundidade para mim, né? Não sabia de onde ela tinha, eu não sabia de onde ela tinha vindo. Você vê que ele mal conhecia ela direito, né? Ela contou uma história para ele, mas ele nem teve tempo direito também de conhecê-la mais profundamente, né? E não sabia que estava esperando um filho dele também. Por que não procurei me informar direito? Por que não procurei me informar direito? Né? Por que ele não procurou se informar direito? Né? É a situação dele. Ele era usuário de drogas. Pelo jeito levava uma vida meio difícil, assim, né? Festas, drogas, a faculdade no meio disso tudo, né? Então, é alguma coisa que ele também não estava, ele não estava no equilíbrio dele. Ele não estava também nas suas melhores condições, né? Então, quando a gente não está bem, a gente começa a viver de uma forma que não fica legal também, né? Tudo que a gente faz acaba não tendo aquela intuição superior, aquele tato diferente, aquela compreensão mais clara, não é, pessoal? Quando a gente não está bem, quando a gente não está bem envolvido espiritualmente, quando a gente não está bem com os hábitos nossos, na verdade a gente acaba não tendo também uma ação muito coerente, muito elevada, né? A gente acaba levando a vida também meio de qualquer jeito, né? Então ele não procurou saber dela, né? De onde que ela vinha, ou, né? Conhecê-la mais profundamente, né? Nossas vidas poderiam ter sido tão diferentes. E então, Júlio é meu filho, e eu tinha um filho e não sabia. Olha a perplexidade, né? A perplexidade do... A Elizabeth está colocando, não se importa muito com os outros, o que é verdade. O que é verdade. Sabe de uma coisa que eu estava me lembrando aqui? Os espíritos, a gente vai aprendendo com os espíritos, a gente vai lendo aqui e ali, a gente vai aprendendo com eles o seguinte: a viciação, a viciação não deixa de ser manifestação de egoísmo e de orgulho também, né? Egoísmo porque a gente só se preocupa com o nosso prazer. A gente acaba se fechando, né, apenas em nós mesmos, no nosso egocentrismo, no nosso egoísmo, querendo fruir, e orgulho porque a gente quer fruir mais do que os outros, numa falsa sensação de que eu sou melhor do que os outros, eu estou aproveitando mais a vida do que os outros. Então a gente aprende que por detrás da viciação tem esses defeitos, né? Talvez a gente tenha dificuldade de aceitar isso, mas é o que a gente aprende com os espíritos, né?
que por detrás da viciação existe o egoísmo e existe o orgulho também, né? Por a gente querer ser o maior gozador da vida, vamos dizer assim. É lógico que existem os vários tipos de vício, e cada um com a sua peculiaridade, mas é como se nós quiséssemos ser melhores do que os outros, né? Então, eu falei isso, que a Beth colocou ali, né? Não se importa muito com os outros. Sim, de um modo ou de outro, ficamos muito fechados no âmbito da nossa própria personalidade, né? Não nos importando muito as necessidades do outro. O viciado, muitas vezes, no crack, né? Vende todos os móveis, vende os utensílios, vende coisas que não são dele, são dos pais, são da família, mas ele vende tudo para comprar droga. Ou seja, não importa. Eu começo a não me importar mais com o outro, não levar o outro em consideração. Porque o que importa para mim é a satisfação daquela necessidade química, aquela necessidade no âmbito da minha personalidade, né? E aqui não é nenhum julgamento, é apenas uma análise, né? É uma análise do fenômeno que existe, né? O que está ocorrendo psiquicamente, no caso com o viciado, né? Também tem a sua história, a viciação, ela também tem a sua história, as suas causas, né? Frequentemente na própria família, né? Uma série de questões, tá? Mas acaba então fechando a pessoa cada vez mais no âmbito estreito da sua própria personalidade, né? E aí a gente acaba não levando os outros em consideração, né? Muito presos a um narcisismo, a um cultivo de si próprio, né? Presos à sua própria imagem, né? Acaba não vendo o outro nas suas necessidades. Enquanto Gema e Luzia permaneciam junto de Lígia, ficamos ao lado de Alberto, dando-lhe forças. Deixamos que ele desabafasse sem interromper. Contudo, a consciência acusava-o de modo implacável. Quer dizer, agora o Alberto se sentia cobrado, né, pelas próprias circunstâncias, né, pelas próprias circunstâncias, pelo comportamento dele. Alexandre, mas ele era um doente, ele era um viciado. Ok, a gente entende isso, né? Mas isso não nos exime das consequências dos nossos atos, né? A pessoa que é viciada e está no momento lá de crise ou alcoólatra, né? Momento de crise lá atropela alguém, né? Ele pode até ser menos responsável pelo ato em si, porque ele não queria atropelar a pessoa, né? Mas ele não deixa de ser responsável porque se deixou entrar naquela inebriado, vamos dizer assim, né? Alcoolizado ou atordoado por alguma droga, né? Então, isso nós podemos e devemos tentar melhorar, né? Precisamos do apoio da família, apoio de grupos especializados, apoio do Estado e tal, mas nós temos que querer melhorar, né? Nós precisamos, porque se nós apenas damos continuidade ao que sabemos que está acontecendo conosco, estamos presos a uma certa viciação que está causando riscos, eu estou assumindo a responsabilidade pelos riscos, né, que eu estou causando, que eu estou vivendo aí, né? Então, nós não podemos nos eximir da responsabilidade, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E por isso que ele, agora no plano espiritual, por isso que ele se cobra, né? Não é à toa, ele está analisando os próprios erros, né? É importante. O que a gente não pode fazer é permanecer na culpa. Se arrepender é uma coisa, é a constatação do erro. Onde é que eu errei? Puxa, eu errei aqui assim, não. Eu vou sentir daquele baque, posso chorar, posso, nossa, que coisa terrível que eu fiz, tal, né? Mas, ok, então eu errei, o que eu posso fazer agora para melhorar isso aí? Né? O que eu posso fazer? Se eu ficar indefinidamente me cobrando, me culpando,
eu estou perdendo o tempo precioso que eu já podia estar reparando o mal que eu fiz, concorda? Então, ficar me culpando é um novo erro, que eu também não posso entrar. Dizem os Espíritos, né, que a gente ficar se culpando é como se a gente se transformasse na mulher de Lot lá, que fala no Antigo Testamento, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Né? Então a gente olha para trás com a culpa e se paralisa. Isso não pode acontecer. Então vamos olhar, vamos analisar e vamos seguir adiante. Vamos nos levantar. Né? Se eu errei com alguém, vamos pedir desculpa. Né? Se eu lesei alguém, vamos tentar agora reparar isso aí. Né? Para que a gente possa fazer a coisa andar. Né? Porque não vai adiantar a gente ficar chorando o leite derramado. Né? Seguir adiante. A gente vê nos livros espíritas, que os espíritos valorizam muito a capacidade. Errou, por mais grave que seja, você está vivo aqui na matéria ainda, você tem recursos para mudar de atitude, para começar a fazer o bem. Se for preciso mudar de cidade, mude, mas erga-se e siga adiante. Né? Tente reparar o mal que fez, mas eles valorizam muito a nossa capacidade de seguir adiante, de levantar a cabeça e seguir adiante. Porque às vezes quando a gente erra, todo mundo quer que a gente fique lá rastejando pro resto da vida, né? Ah, mas como é que vai fazer palestra? Você já fez isso, você fez aquilo, e fez não sei o que lá. Aí não falta gente para querer afundar mais a gente quando a gente erra, né? Aí a pessoa não presta mais também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? É darmos também aos outros o direito de errar, de se arrepender, de mudar, né? Porque todos nós erramos. Né? Então é importante, se as pessoas muitas vezes não estão ajudando muito, eu não posso entrar nessa. Eu não posso ficar me culpando, né, indefinidamente. Eu tenho mais coisa para fazer, que é reparar os erros que eu cometi. Né? Então a gente costuma até brincar assim, né? O dito popular fala que cara feia não paga dívida, né? Não adianta. Não adianta a gente ficar com cara feia ou ficar, né? Não adianta. Não vai pagar as nossas dívidas. O que vai pagar é a gente olhar adiante e começar a caminhar. É só isso que vai fazer a gente criar condições para pagar as nossas dívidas, né? A Beth colocou aqui, conheço um caso parecido que a moça ficou grávida e com vergonha foi para uma outra cidade. Não falou para é, o namorado que estava grávido. Um dia, em uma viagem para a Bahia, conheci uma colega de viagem que me contou que ele não sabia. Né? Quer dizer, a pessoa não sabia que a menina estava grávida. Né? Ele desencarnou sem saber que tinha um filho. É um amigo muito querido e que tratou de mim muitos anos, mas nunca tive coragem de abordar sobre isso. Ainda hoje, em alguns momentos, sinto sentimento de culpa. Se eu tivesse contado para ele, poderia ter sido diferente. Né? Aí, né? Vai saber, né, Beth? A Tânia, o duro é que às vezes nem dá para pedir desculpas, né? É verdade, Tânia. Mas você sabe que é, a gente sabe que o espírito é tudo, na verdade, né? Às vezes a gente não tem mais a presença física da pessoa, não dá para pedir desculpa fisicamente. Mas espiritualmente a gente pode pedir. Nós nos encontramos à noite. Às vezes não dá pela distância física. Às vezes a pessoa está longe, né? E você não se vê possibilitado aí atrás da pessoa. Ou uma circunstância que nem dá também, né? Cada caso é um caso. Mas quando nós fazemos a nossa prece e pedimos em benefício da pessoa, né? Mentalmente a gente pede desculpa para ela, a gente, né? Então às vezes a gente se encontra à noite, acaba até se resolvendo, né? À noite quando é possível. Então isso acontece também, né? Certo? Então vamos mais um pouquinho aqui, pessoal. É, aqui, deixa eu ver. Então ele falou, né? Que podia ter sido diferente, tão diferente a vida deles, né? Ele falava, né? O Alberto.
Deixa eu ver aqui. Peraí que deu uma fugida aqui. Então, contudo, a consciência acusava-o de modo implacável. Em sua mente, martelava a ideia de que só ele era culpado por essa tragédia toda. O que é errado também, né, pessoal? Aí a gente precisa usar o bom senso, porque nunca há só um lado culpado de tudo, né? Existe todo um contexto que tem que ser avaliado, né? Ele estava julgando que ele era o culpado de tudo. E não é assim também, né? É, ele fora o responsável não apenas por sua própria morte física, mas também por levar uma garota jovem e inexperiente ao vício. E não só ela, quantas outras pessoas também, né? Oh, meu Deus do céu, peraí que só um pouquinho aqui, pessoal. Deu um piripaque aqui. Então ele estava se acusando, ele estava sofrendo porque ele perdeu o corpo físico. Foi um ato de um suicídio indireto, né? Porque ele morreu por causa da overdose, o que é real. Ele induziu ela à viciação, o que é real, né? E também outras pessoas ao uso das drogas, pelo que ele fala aqui. Isso é real também, né? Ele não foi responsável por tudo o que aconteceu na vida dela, mas algumas coisas que ele falou que realmente ele foi responsável, né? Por isso que a gente não pode achar que é tudo uma brincadeira, que a vida é uma brincadeira, porque não é não, né? Nessa questão de drogas aí, uso recreativo de drogas, aquela coisa toda, não é bem assim não, né, pessoal? E o pessoal querendo liberar o uso de drogas, né? Isso é muito sério, né? Espera aí que eu tô abrindo aqui. Pra gente continuar aqui. Tá dando pra ouvir direito, né, pessoal? Tá tudo certinho. Só um pouquinho. Então vamos lá, ok, né? Tá. Então ele agora ele analisava com mais clareza. É aí que Jesus fala, né, que o crime cometido contra o espírito não tem perdão, né? Aquilo que a gente faz contra o espírito não tem perdão. É verdade, é o que ele está sentindo aqui agora na pele. O crime contra o espírito é o crime contra a consciência, é o que há de espírito em nós, né? A essência nossa é espiritual, a nossa consciência ela não dá sossego. Não tem perdão. Como assim não tem perdão? A gente ouve falar que tudo tem perdão? Tem perdão. Só que tem perdão mediante a reparação. Por isso que a dor moral, um espírito falava para mim hoje mesmo. Estava conversando com um espírito, né? Que estava tentando prejudicar uma pessoa e tal. Estava conversando com ele e estava falando isso, né? Que a dor moral é a pior dor que tem. A dor física não se compara à dor moral. Por isso que às vezes eles tentam fazer a gente cometer erros. Uma das estratégias que mais os espíritos usam, os obsessores, é tentar fazer com que nós erremos. Porque aí nós mesmos nos acabamos, vamos dizer assim. Nós mesmos, entrando naquela dor moral, nós mesmos contribuímos para a nossa ruína. Eles não precisam fazer muita coisa. É só nos induzir ao erro. É lógico que induzindo ao erro vai depender da estrutura da pessoa, como ela lida com o erro. Por isso que a gente está falando, né? Nós não podemos entrar em processos de culpa
que aí sim nós entramos na deles, né? E acabamos nos autodestruindo mesmo. Tá? Então, eles tentam fazer isso, nós não precisamos entrar nessa. Às vezes o dia que você vai fazer a palestra lá, quantas vezes já aconteceu comigo? O dia que você vai fazer a palestra lá no centro, você está querendo se preparar, é o dia que você faz uma besteira e briga com alguém, e acontece uma coisa, você fala bobagem, não sei o quê. Aí daqui a pouco você está, minha nossa, como é que eu vou fazer palestra lá no centro? Quem sou eu para fazer palestra? Aí começa aquele drama de consciência. Eu não posso ser trabalhador na casa espírita e tal. E aí, pessoal, é tudo que eles querem. Né? E é incrível. Parece que o dia que você vai fazer a palestra é o dia que mais dá confusão. Né? Que é justamente para tentar desanimar o trabalhador. Só que nós não podemos entrar nessa, não podemos desanimar por causa dos erros. A gente tem que entender isso. Quanta pressão a gente está sofrendo. Eles ficam estimulando a gente para o erro. E depois ainda fica cobrando a gente. Eles estimulam a gente para fazer coisa errada e depois cobra porque fez. Né? Então a gente precisa ter essa malícia também para a gente não entrar nessa. Somos seres necessitados ainda, somos seres que erramos muito ainda, mas é a nossa realidade. Vamos continuar trabalhando, que é o modo da gente melhorar. Se a gente parar de trabalhar, aí que a gente não vai melhorar mesmo, né? Aí que a gente não vai sair dessa situação ainda precária, né? Que nós ainda vivemos, né? Então, continuando aqui, né? É, tá, ele achou que ele tinha desencaminhado, né? A Lígia e várias pessoas, tal. Aí Henrique, olhando com firmeza, ponderou: Alberto, já conhecíamos a sua história. Portanto, para nós não é novidade. Você não precisa ficar se acusando, nós já conhecemos e te amamos do mesmo jeito. Né? Você não é a pior criatura do universo, é isso aqui é o que estou falando, tá, pessoal? Você não é uma pessoa desprezível, nada disso. Levanta a cabeça. Nós já conhecemos isso. Nós sabemos do teu passado, tá? Fica tranquilo, está tudo bem. Nós vamos te ajudar a lidar com isso, tal, né? Mas aí continuando aqui no livro mesmo, tá? Alberto, já conhecemos sua história, portanto, para nós não é novidade. As lembranças de Lígia vêm complementar a parte que você também desconhecia, né? Certamente, a sua responsabilidade é grande nesse processo todo. E isso não podemos minimizar. Né? Então, aí os espíritos não estão suavizando também, não estão assim negando a responsabilidade dele. Né? Eles estão tentando conscientizá-lo, né? Mas com todo amor e tal. Né? Todavia, quem de nós não é culpado? Né? Aí é verdade. Quem de nós não é culpado? Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecados, ensinou Jesus. A verdade é que todos nós temos o lado escuro que precisamos trazer à tona para os necessários reajustes. O nosso lado sombra, né? Nós temos o lado luz, mas temos uma área desconhecida, não desenvolvida, não trabalhada, que é o lado sombra. Precisamos lançar luz sobre a sombra. Né? Precisamos tornar consciente essa inconsciência nossa. Né? Precisamos adquirir conhecimento para iluminar essa área toda que nós ignoramos. Né? Então aqui é correto, né, o que o Henrique está falando. A verdade é que todos nós temos um lado escuro que precisamos trazer à tona para os necessários reajustes. No seu caso, os anos de experiência na espiritualidade, tudo o que já aprendeu e vivenciou, dão-lhe condições de trabalhar em favor de todos os necessitados deste grupo. Então, aí sim, tá vendo? Então, a gente caminhando para frente,
a gente vai adquirindo valores que nos permitem reparar os males que a gente praticou. Aí sim. Se a gente só ficasse se culpando, aí a gente ia continuar pouco desenvolvido, sem recursos. E aí como é que a gente vai reparar o mal? Aí fica preso à culpa, à revolta, aí fica preso a uma série de coisas, né? Agora a gente avançando, né, não ficando preso ao passado, a gente vai adquirindo valores, foi o que aconteceu com o Alberto, na espiritualidade, os aprendizados, o conhecimento, a vivência e tal, foi preparando ele para o encontro com o passado. Porque como a vida é cíclica, as coisas que a gente fez mal feito, elas sempre acabam voltando para nós, para que a gente refaça. Né? As coisas voltam até que a gente faça direito. Né? Então a gente não precisa se preocupar de ficar preso ao passado, porque o próprio passado vai nos alcançar. A vida é cíclica, então as coisas vão voltar para nós de novo. Quando voltar, aí nós vamos tomar uma nova atitude. Aí nós vamos resolver de uma forma diferente. Né? Eu acho bem legal esse raciocínio, sim, porque ajuda a gente a ir se desligando, né? Que quem errou não precisa ficar preso ao passado. Né? Pode caminhar e deve caminhar para frente. Porque às vezes a pessoa vai, mas eu não mereço, quem sou eu, não mereço, olha o que eu fiz, eu não mereço ser feliz, eu não mereço nada de bom, eu não mereço amizade, eu não mereço nada. Ixi, mas aí não dá, gente. Né? Nós temos que pensar, eu não mereço, pode até ser que eu não mereça, mas eu preciso. Tá? Pode até ser que eu não mereça, vamos supor, né? Eu não acho que é assim, mas pode até ser que eu não mereça. Então eu vou fazer por merecer. Como dizia um amigo espiritual, um pai Jacó, que falava assim, às vezes eu ficava na reunião mediúnica, o espírito conversando com cada um e tal, aí uma das pessoas na reunião falou, mas a gente tem muito mais do que a gente merece, e fica aquela autodepreciação toda, né? Aí o pai Jacó falava assim, pois então faça por merecer. O que é bem verdade, né? Se você está aí com esse discurso de não merece, não merece, o fato é que está recebendo do mesmo jeito, né? Está recebendo os benefícios do mesmo jeito. Então faça por merecer, né? Aí você não vai ficar se autodepreciando, né? Então é trabalhar, né? Amar, exercitar o amor, né? É só isso que vai resolver os nossos problemas aí essenciais, né? Aí continuando aqui, né? Nós estamos quase terminando. Nosso horário está quase dando aqui, né? Então, ele adquiriu vivências e condições para trabalhar em favor de todo o grupo, que agora estão vendo a Lígia, o Júlio e tal, né? Então ele vai poder trabalhar por todo o grupo, né? Assim, Alberto, não se deixe envolver negativamente pelo problema, nem cultive o remorso. Reaja, levante a cabeça, readquira seu equilíbrio emocional. Tá? Então, nós precisamos, a primeira coisa, para a gente seguir em frente, é readquirir o equilíbrio emocional. Mas como é que eu vou fazer prece? Como é que eu vou pedir para Deus? Mas a gente sempre precisa pedir para Deus. Estejamos certos, estejamos errados, a gente sempre vai ter que pedir para Deus. Né? Porque Ele é a perfeição absoluta, Ele sabe o que a gente precisa. Então Ele nos recebe como um Pai amoroso e nós necessitamos pedir para Ele ajuda. Né? A Tânia colocou, certa vez um espírito me dizia que até mesmo um pai ou uma mãe cujo filho não lhe aceite a ajuda deve seguir adiante. Um dia a vida dá outra oportunidade, é verdade. Né? Por mais duro que seja, né? Mas tem situações que isso acontece. Às vezes o filho, a filha não aceita ajuda. Né? E é doloroso. Né? Os filhos vão crescendo e vão achando muitas vezes que já sabem tudo ou que dão conta de tudo, aí começa a se fechar a ajuda. Né? E às vezes você tem que lidar com esse sentimento de impotência. Né? É verdade. Mas às vezes num outro momento da vida até já passa a aceitar.
própria vida vai ensinando, né? O sofrimento vai ensinando, a humildade, né? Então é assim com todos nós, né? Vamos trabalhar, temos muito serviço a fazer, né? Disse o Henrique, né? É muito doloroso enfrentar os próprios erros, Henrique. Quando não estamos envolvidos com o problema, é fácil. Temos uma visão mais clara, nítida e ampla da situação, mas agora, né? Ou noutra vida, né, Tânia? É verdade. Às vezes até tem certas situações que só em outra vida, né? É, né? Mas aí o Alberto está preso, né? Está preso ao mal. E esse é um problema que a gente acaba vivendo às vezes, né? Da gente ficar excessivamente fixados no mal, né? Da fixação no mal, aí saem vários problemas, né? Às vezes que perduram milênios para nós. Quantos espíritos a gente conversa que estão hoje super envolvidos com o mal, né? Peraí que eu mexi aqui no negócio, desligou a câmera aqui, pessoal. É que o meu contato aqui está meio ruim. Acho que a câmera está com contato ruim. Já voltou. Quantos espíritos, por excesso de fixação no mal, depois acabam fazendo outras escolhas negativas, né? Às vezes passaram por processos muito dolorosos, é verdade, mas que também tinham uma razão de ser. Também na justiça divina tinham razão de ser. Mas aí quando a gente sofre, muitas vezes a gente se fixa no mal, ou quando a gente faz o mal para alguém, a gente se fixa também naquilo, em dramas de consciência, e depois acaba gerando outras escolhas negativas, né? Então não adianta, essas fixações elas não ajudam em nada, né? Só atrapalha a gente. A gente não pode se fixar no problema, nós temos que nos ligar à solução. Quanto mais a gente se fixar no problema, mais distante da solução a gente fica. Porque a solução não está vinculada ao problema. E a gente fica preso ao problema. Aí se você vai se desligando do problema, vai saindo daquela fixação. Muito do meu trabalho como terapeuta é ajudar as pessoas a se desfixarem do problema, né? É normal que a pessoa venha falando do problema. E não, o problema está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Tá. Mas muito do meu trabalho é ajudá-la a se desfixar do problema, para ter condição de se fixar às soluções que estão fora do problema. Por exemplo, quando você está muito ligado a uma ocorrência, situação ruim, de repente o que vale mais é você, sabe, fazer outra coisa, conversar com pessoas, fazer uma atividade física, ir passear um pouco, distrair um pouco, vai tomar um banho. E às vezes você naquela vibração diferente, você sai daquela, né, daquela fixação, aí já vem uma ideia nova, já vem uma solução nova, né? Então, pessoal, acho que vamos finalizando aqui, né? Para a gente não incompridar muito, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece final, novamente agradecendo toda a ajuda que nós estamos recebendo, que é inapreciável, na verdade. Não dá para a gente dimensionar o quão abençoados nós somos por podermos usufruir de todos os recursos que nos chegam às mãos, ao pensamento, ao coração, à família. Então, Senhor, nós só podemos te agradecer. Só podemos te agradecer. E trabalharmos, amarmos, ajudarmos, doarmos de tudo que nós pudermos, para que, de alguma forma, nos sintamos gratos, manifestando a nossa gratidão pela tua ajuda constante. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal, então vamos nos despedindo de todos. Obrigado a Lisandra pela presença. Obrigado a Tânia, a Beth, a Ana Cláudia,
Patrícia, Oikawa, a Vilma, quem mais aqui? Eu sei que tem outras pessoas aí, mas é só quem está participando mais que eu estou vendo aqui, né? Mas o nosso companheiro aqui também, o Luiz Antônio, que sempre está participando com a gente. E todos os demais aí, né? Que à medida que vocês vão dando um alôzinho aí, eu vou vendo quem que está presente. Tem bastante gente aqui, né? Boa noite, pessoal. A Kátia, a Maroli, né? Também está aqui participando com a gente. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana, tá? E aí no domingo a gente está junto de novo, tá bom? Muita paz a todos, pessoal. Até mais.